Boa noite a todos. Estamos iniciando a disciplina de Ética, Cidadania e Inclusão Social. Eu sou a professora Clênia Batista e pergunto se vocês autorizam a gravação dessa aula e, posteriormente, a publicação dela no meu canal no YouTube. Vocês concordam e autorizam? Sim, professora. Ok. Então, gente, esse é o nosso primeiro encontro, né? Como eu estava falando anteriormente, eu acho que a maioria de vocês nunca tiveram aula comigo. Pelo grupo, assim, eu acho que eu vi uma ou duas carinhas familiares, mas não tenho certeza. Como eu disse, além de professora, eu sou a coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão da faculdade, coordenadora do Comitê de Ética também. Então, se vocês tiverem, né, porventura, alguma dúvida relacionada à monitoria, TCC, jornada, projeto de extensão, entre outras atividades de extensão da instituição, vocês podem também estar tirando dúvida comigo, tá bom? A disciplina que a gente vai ficar, né, esse semestre está iniciando hoje, tá? Como eu falei, a gravação vai estar sendo disponibilizada para vocês e eu também disponibilizo meu material, né? Os slides eu mando para a turma. Depois eu quero que vocês, no grupo da turma, coloquem um e-mail, tá? Para que eu possa estar enviando esse material para vocês. É importante que durante as aulas haja participação, né? Até porque uma disciplina como essa, se não houver essa interação, vai ficar, né, uma coisa muito teórica. E é importante que se tenha o ponto de vista de vocês também, até para que a gente possa, em algumas situações, né, até mudar, caso você não esteja, né, seguindo algo que não fosse, por exemplo, ético, né, algo que fizesse você estar indo para um lado, né, que não seria um lado, vamos supor, de você estar pensando a nível de sociedade, né, a nível de viver em comunidade. Nós somos seres que vivemos, né, com várias pessoas, vivemos em sociedade, ninguém mora numa ilha sozinho, isolado completamente do mundo, né? E dessa forma a gente precisa compreender, né, até onde vai o meu direito e começa o do outro. A gente vai estar abordando algumas coisas como essas aqui na disciplina. E hoje, inicialmente, né, vou estar apresentando a ementa da disciplina, como serão as nossas avaliações e os dias dessas avaliações. E daremos início à parte de conteúdo propriamente dito. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, existe um bonequinho ao lado do chat, tá, na parte superior, que ele está com a mãozinha assim levantada. E aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem levantar a mão. E aí, quando eu concluir, né, meu raciocínio, eu passo a palavra para vocês, tá bom? Até porque em alguns momentos, como eu falei, eu vou querer interação, né, de vocês, e se várias pessoas ficarem falando ao mesmo tempo, a gente não consegue compreender. E dessa forma a gente consegue ter uma organização melhor para que, né, a gente consiga ter o ponto de vista de cada um, a opinião de cada um sendo levada em consideração numa certa ordem. Então vamos lá. A ementa da disciplina. Eita, gente, desculpa, aqui tá o nome da outra disciplina, porque eu uso o mesmo modelo para os meus slides. Pronto, mas já corrigi. Prontinho. A ementa da disciplina Ética, Cidadania e Inclusão Social. A gente vai falar sobre as bases históricas da construção dos direitos civis, políticos e sociais no Brasil, a formação e a construção da cidadania. Lógico que antes da gente chegar nisso, a gente vai ver alguns preceitos, né, e também um pouco da parte histórica. A gente vai falar sobre inclusão e exclusão social, sobre análise dos processos de responsabilidade socioambiental, inclusão social e sustentabilidade. Falaremos sobre a ética e a sua relação com a inclusão social. Falaremos sobre o uso das ferramentas do planejamento
e do sistema de informação como bases para a construção e avaliação dos projetos sociais e ambientais. Falaremos sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobre os direitos da criança, do adolescente, direitos da mulher e direitos das minorias. Lógico que isso é um pequeno, né, resumo do que a gente vai falar. A gente vai ter, logo, muito mais conteúdo a ser debatido durante o semestre, né? Mas, lógico, tudo sendo interligado ao que é a proposta da disciplina. Os objetivos da disciplina são desenvolver a capacidade de análise crítica em torno dos aspectos da ética e da cidadania, né, que é algo extremamente importante para a formação de qualquer profissional. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Na verdade, não só na formação de um profissional, né, mas na formação de um cidadão. Então, refletir de forma autônoma e participativa sobre o ser como agente transformador da sociedade em que vive, né? Então, a gente pode observar que em diversas circunstâncias da nossa sociedade, a gente evoluiu em vários aspectos, né? Em compensação, ainda em pleno século XXI, a gente regride em alguns outros, né? Como, por exemplo, a questão do respeito para com o próximo. Em algumas situações, esse respeito ele não existe por algumas condições que levaram aquele indivíduo, né, até aquela opinião, mesmo que isso afete diretamente a outra pessoa, ofenda, até mesmo agrida fisicamente, né? Então, a gente precisa evoluir como sociedade para que isso não ocorra mais. Investigar a origem e a importância de ética nas questões que envolvem cultura e identidade e que permeiam as relações sociais e políticas no mundo contemporâneo. E como objetivos específicos da disciplina, a gente vai ter que reformular, né, conceitos e valores rumo a uma nova consciência do papel social como indivíduo e futuro profissional. Então, vocês, como futuros biomédicos, vocês estão, né, no processo aí de formação de vocês. O processo como cidadão, né, começou desde a infância, né, onde vocês tiveram influências da família, dos amigos, né, das pessoas, dos responsáveis de vocês, das pessoas que estavam ali no entorno do cenário ao qual vocês viviam, né, porque era quando estava criança. Então, tudo isso vai estar moldando, de certa forma, o caráter de vocês e algumas escolhas que vocês fazem em relação a vários aspectos sociais. Muitas vezes a gente vê situações às quais a gente foi criada, né, com alguns pontos assim sendo levados como normais, como aquilo sendo do seu cotidiano. E à medida que vocês crescem, que vocês estudam, que vocês conhecem outras pessoas, que vocês adquirem conhecimento, vocês passam a refletir sobre algumas atitudes, né? Como, por exemplo, atitudes referentes ao machismo, né? Que a gente vê muito enraizado na nossa sociedade brasileira, né? Porque nós somos uma sociedade, infelizmente, ainda muito patriarcal e machista, e isso acaba refletindo muito em diversas atitudes que temos no nosso dia a dia, principalmente para nós mulheres, né? Isso reflete muito. Lembrando que existe sim também, tá, mulheres machistas. Mas essa desconstrução, essa evolução como cidadão e futuro profissional vai ser fundamental para que vocês exerçam a profissão de vocês com qualidade, tá? Não só no aspecto mecânico, vamos dizer assim, de conteúdo científico, das técnicas a serem utilizadas, mas também como seres humanos. Alguma dúvida em relação a alguns aspectos que a gente vai tratar durante a disciplina? Podemos já falar sobre nossas avaliações? Pessoal? Podemos, Pode sim, professora. Ok.
Então, as avaliações da nossa disciplina vai ser da seguinte forma. Nós temos o que chamamos de TED, que é o trabalho efetivo discente, que é uma avaliação que vale até 2 pontos. Tá? No próximo slide eu vou trazer para vocês como que vai ser essa avaliação. E ela deve ser entregue no dia da prova discursiva de vocês. Tá? Então, essa prova vai ser a N1. Ela vale até 8 pontos, né? E aí, com os até 2 pontos do TED, você pode fechar com 10 essa primeira avaliação de vocês, né? Essa primeira nota. Essa avaliação ela vai ser no dia 14 de abril. Não precisam se preocupar, que a questão do conteúdo vai ser tudo que a gente tiver dado até aquele momento. Tá? Então, não vou estar cobrando coisas que não foram dadas, tá? Não foram explicadas. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Para a segunda unidade, né, que a gente tem vamos dizer, a nota de vocês, ela é formada por 2 notas durante o semestre, 2 médias, né, que é o que a gente chama de N1 e N2. Para compor essa N1 e N2, cada professor vai ter a sua dinâmica de avaliações, de exercícios, de trabalhos, né, de provas. Então, cada professor vai ter essa dinâmica. No meu caso, eu gosto de trabalhar com a N1, como eu falei, o TED e a prova. E a N2 vai ser um trabalho que vocês vão apresentar e a prova, tá? O trabalho que vocês vão fazer, ele deve ser entregue no dia 12 de maio. Eu vou explicar também como vai ser. E a prova discursiva da N2 vai ser no dia 16 de junho, tá? Se vocês perderam essas 2 avaliações, a do dia 14 de abril e a do dia 16 de junho, se perdeu ou uma ou outra, vocês têm direito a fazer uma reposição. Agora, prestem atenção, não pode perder as 2, tá? Ou você perde a primeira ou você perde a segunda. Se perdeu as 2, uma delas vai ficar com nota 0. Se você perdeu a primeira avaliação, a do dia 14, então vocês, na mesma semana, vocês já têm que dar entrada na secretaria da reposição daquela avaliação, certo? Onde vocês vão justificar o porquê perderam nessa prova. E aí, quando vocês já solicitam, né, a reposição da N1, automaticamente, se você perder a avaliação N2, você já vai estar com a nota 0. Essa reposição vai ser no dia 23 de junho. E se você, no dia 16 de junho, já fez todas as avaliações e ficou com média de 7 para cima, você já está liberado, já está de férias, ok? E se for no dia, se você no dia 16 fez as avaliações, ou mesmo que tenha deixado para repor e não obteve nota assim de 7 para cima, você vai estar na final. E a nossa final vai ser no dia 30 de junho. Essas avaliações que eu estou chamando de provas, né, tanto a do dia 14 de abril quanto a do dia 16 de junho, além da reposição e da final, vão ser avaliações virtuais, tá? Onde eu vou mandar um link para que vocês possam estar respondendo, tá, a prova no tempo que a gente tem de aula. Então, as nossas avaliações, eu vou estar lançando o link para vocês, que a prova vai ser das 8h20 até as 10 horas da noite. Então, na quarta-feira, no dia da nossa aula. Vai dar tempo suficiente de vocês responderem, tá? Não se preocupem quanto a isso. Agora, lógico, é necessário que tenha atenção para realizar a avaliação. Então, o nosso TED, tá? Eu vou fazer só uma correção, porque o grupo, pelo tamanho da turma, pelo menos no grupo que está no WhatsApp, eu vi que tem 30 e poucas pessoas lá. Eu não sei se todos vocês que estão naquele grupo são da disciplina. Vocês têm alguma ideia ou tem mais de uma turma lá? Tem pessoas que não estão cursando essa disciplina aqui também? Tem os professores também.
Mas professores são poucos. Os professores eu sei quem são, né? Porque eu tenho nos meus contatos. De qualquer jeito, é próximo dos 30. Oi? Eu creio que seja todo mundo só P2 mesmo. Tem pessoal de outra turma, não. Ah, tá ok. Então é porque, na verdade, faltaram, né? Ainda não chegaram aqui na aula. A Monique está entrando agora, então mais uma. Boa noite, Monique, seja bem-vinda. Então, pela quantidade de pessoas que estava lá, né? Boa noite, professora, obrigada. Eu mudei, então o grupo vai ser de 6 pessoas, tá? Porque aqui eu tinha colocado de 4 pessoas, 4 alunos. Então, deixa eu fazer logo aqui. Então, vão ser 6 alunos. E o TED de vocês vai ser o seguinte: vão ser 2 etapas. 2 atividades, na verdade, né? Então, a primeira, eu quero que vocês diferenciem moral, ética, deontologia e costumes, tá? Então, diferenciar esses 4 pontos. E que vocês escolham um personagem da história que tenha deixado um legado ético. E aí, vocês que vão pesquisar, tá? E vão colocar ali, né, no trabalho de vocês. Então, faça uma relação dos princípios dessa pessoa e utilize como exemplo para suas reflexões sobre os temas relacionados à disciplina. Não precisa ser algo extenso, tá? Uma página é suficiente aqui para que vocês falem sobre esse personagem que vocês vão escolher, né, para fazer o trabalho. Então, valendo metade da nota, diferenciar moral, ética, deontologia e costumes, e a outra metade, escolher um personagem da história que tenha deixado aí um legado ético, tá bom? Alguma dúvida sobre o TED? Vou considerar o silêncio. Não, professora. E no caso da do nosso trabalho, né, que vocês vão fazer, como que vai funcionar? Vocês vão fazer uma gravação, tá? Vai ser um trabalho sobre inclusão social, onde vocês vão falar sobre as dificuldades apresentadas em atividades remotas. Então, será uma gravação de um vídeo, onde vocês vão colocar ali, principalmente agora, né, nesse momento de pandemia. Então, quais são os problemas que os estudantes, e aí, né, de forma geral, não necessariamente só de ensino superior, mas pode ser ensino infantil, né, ensino médio ou superior, vocês que vão escolher. Né? Então, são grupos com 6 alunos também, e eu quero que vocês tragam informações, dados, né, dos principais obstáculos que estão sendo apresentados por algumas pessoas, vocês podem escolher algum estado, né, algum nível de escolaridade para poder falar sobre. Então, fiquem à vontade, desde que vocês tragam, né, o conhecimento, né, a informação referente às dificuldades apresentadas no uso das atividades remotas para a educação, certo? Deu para todo mundo entender em relação a esse trabalho. Vocês vão fazer uma gravação, o grupo de 6 alunos, então vocês vão fazer uma gravação em torno ali de 15 a 20 minutos, a apresentação do grupo, tá? E vocês vão me enviar essa gravação. Ok? Ô, professora, essa gravação com 6 alunos diferentes, em casas diferentes, como é que vai ser feita? Vocês, cada um vai fazer a sua gravação e na hora de enviar, se alguém do grupo souber como juntar e puder fazer isso, ótimo. Se não souberem, não tem problema. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o nome do arquivo como sendo o nome do grupo, certo? Vamos supor, grupo A. Aí, parte 1. Aí, grupo A, parte 2. Grupo A, parte 3, certo? E aí eu junto tudo isso para poder fazer a avaliação de vocês, né? Poder assistir na ordem correta. Deu para entender? Deu.
Ok, professora. Vocês podem gravar no celular mesmo, tá? Agora, sim, lógico, tenham postura, né? Se organizem para fazer a gravação, não fiquem deitados na cama filmando, né? Não deixem a luz apagada para filmar, para fazer a apresentação de vocês. Então, tenham um certo cuidado na hora de fazer essa gravação. De preferência, todos com o celular deitado, certo? Para ficar um padrão só, para quando juntar isso, ficar todo mundo igualzinho. Deixa eu ver outra coisa. Quem tiver, se for filmar com o celular, né, se tiver fone de ouvido, para que vocês possam, né, colocar o microfone mais próximo aqui, para que vocês possam estar falando e ficar bem audível, né? Dá para compreender, ficar na altura boa, também é uma sugestão. Quando tiver mais próximo, tá? De vocês enviarem, eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer. Vocês podem enviar através do Google Drive ou do e-Transfer. O problema do e-Transfer é uma plataforma gratuita, mas ele só anexa até 2 GB, tá? Então, se o arquivo tiver mais de 2 GB, ele não vai estar anexando. O OneDrive ou o Google Drive não tem problema, não tem limite de tamanho, né? O limite vai ser o tamanho da sua conta. Se você tem uma conta gratuita, por exemplo, no Gmail, que é o do Google Drive, né? São 15 gigas a conta gratuita, então dá para enviar, né, tranquilamente. E aí, se você tem alguma plataforma paga, por exemplo, próprio Gmail, né, que você tem lá os valores, você pode ter até 100 gigas, o OneDrive, 1 tera, e aí vai de acordo com vocês, mas como eu disse, não vão ser vídeos muito longos, não vai precisar de todo esse espaço, certo? E, como eu disse, vocês podem estar enviando de forma individual o vídeo, desde que ele esteja com o nome, né, organizado, para eu identificar quem é aquele grupo, quem é aquele aluno. Sim, outra coisa, quando vocês fizerem a apresentação de vocês, falem o nome de vocês, né? Então, dando continuidade ao trabalho do grupo tal, meu nome é fulano. E aí continua, tá? Porque eu tô falando isso porque o ano passado, né, a gente teve essas atividades remotas também o ano inteiro, e alguns grupos, né, de disciplinas que eu fiz essa atividade, alguns alunos não falavam seu próprio nome, então eu tinha muito trabalho para conseguir identificar quem era quem, tá? Alguma dúvida até então sobre as avaliações? Não? Os grupos, vocês se organizem entre si, tá? Fiquem livres. Fiquem à vontade para fazer. Então, vamos começar, né, de fato, falando sobre a disciplina. E, no caso, iremos iniciar sobre a ética, tá? Então, a gente vai abordar aqui, nessa parte inicial, né, os conceitos fundamentais de ética e moral, desde a sua abordagem nos tempos antigos, quando a gente for falar da parte histórica, né, que começou desde antes de Cristo até os dias atuais. Então, vamos refletir sobre a base destes conceitos e compreender a diferença entre o que é moral, imoral e amoral. Então, querendo ou não, uma disciplina mais filosófica, né? Então, quero deixar aqui claro que a gente vai, né, abordar, sim, os preceitos éticos e os conceitos com uma base filosófica para que vocês possam compreender, mas trazendo isso, né, ao nosso cotidiano, trazendo comparações, exemplos, para que haja uma reflexão sobre o que é ético e antiético no nosso dia a dia, né, como a relação do cidadão com seu município, estado e país em busca, né, do bem comum. Como eu falei, a gente vai estar sempre relacionando não só
os conceitos propriamente ditos, né, do que a disciplina propõe, mas também a questão da formação de vocês como pessoas, como indivíduos que estarão compreendendo os aspectos discutidos aqui e que poderão, né, espero que coloquem em prática. Então, vamos falar um pouquinho sobre a introdução a respeito da ética. Então, existe uma confusão na compreensão dos termos ética e moral, inclusive levando a crer que ambos têm o mesmo significado. É bem comum existir essa confusão, por isso que na atividade do TED, uma das coisas que é para ser realizada, né, é diferenciar ética, moral, costumes e deontologia. Então, não faça, né, essa confusão entre o que é ética e o que é moral. Então, vou estar trazendo aqui, espero que consiga passar para vocês, né, a compreensão de como diferenciar um do outro. Então, a ética, né, como ciências do ethos, do termo grego, é um saber elaborado segundo regras ou segundo uma lógica peculiar, né? Segundo Patros Penas e Castro, em 2010. Então, a gente vê que para a ética a gente tem uma regra, né? Que a gente vai ver como que a gente vai estar trabalhando isso mais um pouquinho para frente. A ética, segundo Shor, em 2011, ela esclarece o motivo que leva os agentes sociais a tomarem esta ou aquela decisão, orientados por este ou aquele valor, condicionados por estes ou aqueles interesses. Então, a ética ela vai estar relacionada à moral, mas não quer dizer que elas sejam a mesma coisa, tá? Então, na ética, nos preceitos éticos que a gente vai estar vendo, né, durante a disciplina, a gente vai ver que você vai ter escolhas entre decidir ou não fazer determinada coisa ali que você esteja se deparando naquele momento. E aí existem, né, por exemplo, a bioética, que a gente vai falar um pouquinho dela também, né, que é a questão da ética na pesquisa, da atuação da ética na área da saúde, que é o que vocês vão estar fazendo, né, como futuros biomédicos. Vocês precisam compreender o que é ou não ético, tá? Um exemplo, né, bem só para vocês possam trazer, né, uma relação para a atuação profissional futura de vocês. Hoje, né, eu não sei daqui a alguns anos, mas hoje é internacionalmente, né, através de acordos que existem, discussões internacionais sobre bioética, é proibido fazer clonagem humana, tá? Clonagem de um indivíduo completo. Aí você pode dizer, professora, mas existe clonagem de algumas células. Sim, algumas células específicas hoje, né, se permite como uma forma, inclusive, de tratamento, né, de terapêutica para algumas doenças. Mas a clonagem de um indivíduo completo, ela não é permitida. E uma das áreas de atuação que vocês vão poder, né, estar trabalhando é a parte de genética. Portanto, ser ético significa ser um agente social cujas decisões são fundamentadas na moral do grupo ao qual pertence, né, e são tomadas com base em valores e interesses que busquem o bem comum. Então, vejam da relação do ético com a moral, né? Então, a atuação ética, vamos dizer assim, ela vai estar fundamentada na moral, que a moral tem a ver com os preceitos da sociedade a qual você está inserida. Então, em algumas circunstâncias, a moral de um indivíduo vai variar de acordo com a região, vamos supor, onde ele vive, né? No país ao qual ele vive. Então, Colombo e colaboradores, ele recorre à VASC em 2005 para ensinar que ética pode ser compreendida como teoria, investigação ou explicação de uma experiência humana ou forma de comportamento dos homens.
e possui como função fundamental estudar a essência do comportamento moral. Então, o termo ético ele foi trazido pelos trabalhos lá de Pitágoras em 6 a.C. e também por Aristóteles em 4 a.C. em sua obra Ética e Nicômaco. Então, vejam, a gente vai na próxima aula falar sobre essa parte histórica, e vejam que a questão ética ela já era debatida, antes mesmo de Cristo. Diferentemente da bioética, que já é algo mais recente, tá? Que foi fundamentado no século passado, no século XX. Quer dizer, no século XX. Tá? Então, a parte na década de 1920, a gente teve aí as reflexões, né, e o termo bioética sendo utilizado pela primeira vez por Fritz Jarr, que é um alemão. Mas isso são cenas para as próximas aulas. Então, cada sociedade tem sua própria ética, como eu falei, né? Isso pode estar variando da região, do local onde você vive. Não podemos dizer que é certo ou errado quando se compara, por exemplo, o papel que se atribui a uma mulher no Ocidente para o que é preconizado para o comportamento da mulher no Oriente Médio, né? Ou mesmo na cultura muçulmana, onde a gente vê aqui, né, no Ocidente, nós mulheres podemos andar, né, sem cobrir nosso corpo completamente, sem precisar do que chamamos de burca, né, que é até o rosto da mulher, ele é coberto, como nessas imagens que vocês podem ver. Já em alguns outros países do Oriente Médio, né, alguns que têm cultura muçulmana, não é permitido a mulher ela ter essa exposição, né, ela ficar com o seu rosto à mostra, né, partes do seu corpo à mostra. Aqui a gente pode usar, por exemplo, uma bermuda, uma saia, um vestido, blusas, né, que possa mostrar os braços, o rosto de fora. Então, isso tem a ver com a cultura do local, tá? E aí, para Colombo e colaboradores, ele indica que, para Vargas, em 2005, o comportamento moral é legislado pela ética. E os autores reforçam ainda que a ética vai definir o que é bom e investigar princípios da moralidade de uma sociedade. Ela é fundamentada e justifica certos comportamentos, mas não cria a moral. Então, a moral de um povo é um conjunto de normas vigentes, consideradas como critérios que orientam o modo de agir dos indivíduos daquela sociedade. Em algumas circunstâncias, essa questão da moral, né, principalmente hoje em dia, ela é colocada em xeque. Inclusive, existem, né, grupos de direitos humanos internacionais que vão até esses locais tentar mudar algumas, vamos dizer assim, atitudes, alguns comportamentos que para aquela cultura é dito como algo importante, né? Algo que tem que ser realizado. Um exemplo que a gente pode citar é que em alguns países é comum, que é natural, né, se fazer a circuncisão feminina. Vocês sabem o que é isso? Alguém já ouviu falar de circuncisão? Vocês sabem o que é circuncisão? Sei, professor. O que seria? Eu já ouvi falar, mas não fui me aprofundar a pesquisar o que seria. Mas eu já ouvi falar na circuncisão masculina, se eu não me engano. Na feminina nunca ouvi falar, não. Isso. A circuncisão masculina é a mais, vamos dizer assim, mais comum, mais falada, tá? Em algumas culturas, né, em algumas religiões, ela é comum, ela é realizada quando a criança, em algumas culturas, quando ele ainda é bebezinho, e em algumas outras culturas, quando o menino ali jovem, né, para, vamos dizer assim, ter o rito de passagem
para ele deixar de ser criança e se tornar homem, né, segundo a cultura deles. Então, é quando se retira o prepúcio do pênis, tá? Esse procedimento de circuncisão existe, lógico, todo o procedimento cirúrgico, né, feito por um profissional médico, numa sala de cirurgia, ok, né, com toda a asepsia, todos os cuidados ali para evitar infecções e tal. E existe a circuncisão feita como forma cultural. Já passa a palavra, Leidiane, só um minuto. A parte cultural, que, por exemplo, como acontece em alguns países da África, onde os meninos, né, nesse rito de passagem, é utilizado uma lâmina sem asepsia, sem esterilização de nada, né, e uma única lâmina vai lá sendo, né, cortando ali o prepúcio daqueles meninos. Isso é a circuncisão masculina. Inclusive, a circuncisão masculina é até indicada, tá, em algumas situações, né, de saúde ali do bebê, né, quando o prepúcio ele acaba não se desenvolvendo da forma correta, então é feita a cirurgia. E só uma observação e curiosidade: homens que são circuncisados, na verdade, países, né, onde tem a cultura da circuncisão masculina, é onde existe a menor número de câncer de pênis, né? Porque o prepúcio, infelizmente, muitos homens eles não apresentam uma higiene adequada da região peniana, né? E aí, com a existência do prepúcio, pela não higienização, não lavagem, não limpeza adequada, isso vai juntando, né, sujeira, o esmegma, como é chamado, e isso pode contribuir para desenvolver algumas doenças não só em homens, tá? Então, nós, mulheres, podemos ter uma maior chance de desenvolver câncer de colo de útero se você tem um parceiro que não tem uma higienização adequada e você não usa preservativo, né? E aí você vai ter contato ali com aquela sujeira, onde vai ter micro-organismos, que vai fazer com que você fique propensa a desenvolver alguns tipos de doença, inclusive câncer. Leidiane, se eu não me engano, tinha levantado a mão, pode falar. No caso, a circuncisão masculina é a retirada do prepúcio do pênis, não é isso, professora? Isso. Mas o que é o prepúcio? Eu não entendi essa parte. Eita, eu teria que colocar uma imagem aqui para você poder estar visualizando. É uma pele, tá? Quando o pênis ele tá, vamos dizer assim, relaxado, né? Ele não tá ereto, tá? Então fica uma pele sobrepondo a cabeça do pênis ali, só que é uma pele em excesso, tá? E aí, como eu falei, isso pode estar provocando alguns problemas. Inclusive, na hora que o homem tem uma ereção, essa pele ela pode estar provocando dores, tá? Além da própria questão da higiene, pode provocar ali inflamações, e isso gera problemas. No caso de algumas culturas, né, a circuncisão ela é algo de identificação cultural mesmo. Oi, Rada ou Radá, não sei como que pronuncia, pode falar. Professora, a circuncisão hoje em dia, para os médicos, seria a cirurgia de fimose. Isso. Certo. Aqui na nossa cultura conhecida, né, é realizada, né, o procedimento médico de circuncisão, que é a fimose, mas que é esse excesso de pele. Mas não é todo menino que vai ter a fimose, tá? E no caso como é que chama? Das culturas, né, que tem essa tradição da circuncisão, independe se o indivíduo tem ou não fimose, tá? É retirado o prepúcio independente da fimose, ok? Aqui nas culturas ocidentais é realizado quando o indivíduo tem fimose, ou se é, né, de alguma cultura ali muçulmana, alguma coisa do tipo. Já nos países mais ali do Oriente Médio, né, alguns países da África, é uma questão cultural, religiosa até, certo? Deu para entender? Ok, professora, deu sim. Pronto.
Então, no que eu estou explicando da circuncisão masculina, vocês estão vendo que não tem, vamos dizer assim, muitos problemas, né? Tirando a parte daquelas culturas que fazem isso sem anestesia, com a única gilete, sem limpeza, sem nada, né? Mas, de forma geral, a circuncisão, no caso dos muçulmanos, né, é uma situação com cuidado, com uma certa higiene ali, né? Vai ter um preparo, vamos dizer assim. E é só não vai causar nenhum mal para o menino. Cirurgias de fimose, principalmente quando o indivíduo já é mais velho, pode provocar problemas, tá? Pode fazer com que a região do pênis ela fique mais sensível, fique dolorida, e já teve até situações de caso de suicídio por uma cirurgia de fimose mal feita, tá? Mas, em contrapartida, que a gente viu que pode ter benefício, né, na questão da circuncisão masculina, inclusive diminuição de tipos de cânceres, de doenças, de infecções e por aí vai, na circuncisão feminina não existe benefício nenhum. Vocês sabem o porquê que se faz a circuncisão feminina em algumas culturas? Não. Pois vocês vão ficar chocados. Meninos, Se eu não me engano, professor, em algumas tribos é para tirar o prazer, né? Se eu não me engano. Exatamente. Não só em tribos, tá? Não é só na África. Em países do Oriente Médio isso ocorre também. Então, em alguns países, né, as mulheres, nós mulheres, né, somos vistas pior do que um animal, tá? Simplesmente só serve para reprodução, né? Onde os homens vão usar, fazer o que quer, a gente tem que dar o filho para ele, pronto, acabou-se. E aí, nessas culturas, né, em algumas delas, o que é que se faz? Já que a mulher não tem direito a nada, né, ela também não vai ter direito nem sequer a prazer. E aí é feita uma cirurgia, aonde, dependendo do local, é retirado tanto os pequenos lábios quanto o clítoris, tá? Porque vai ser a região, né, mais sensível na mulher, onde vai ter mais prazer. E aí é feito, né, todo o procedimento de retirar essa região, é costurado, deixando apenas a abertura, né, da uretra para passagem da urina e uma pequena abertura ali vaginal. Só que aí, imagine, gente, fazer uma cirurgia em toda a região, pontuar. Imagine uma mulher que naturalmente, né, para ter o filho, ela tem toda a questão da elasticidade vaginal, né, do tecido que vai estar na região para poder ter a passagem do bebê. Imagine isso tendo sido todo mutilado, né, para ter foi ponteado ali a região, né, para ter um bebê depois. Né? Imagine a dor que essa mulher não vai sentir. E além do que... Já tá doendo. Oi? Já tá doendo só de pensar. Pois é, né? Então, a gente, como eu falei, existem, né, questões que para alguns países são tradição, são costumes, faz parte da moral deles, mas que às vezes, né, com a evolução da sociedade, né, do mundo de uma forma geral, precisa-se que haja uma intervenção, né, internacional em alguns locais, porque não existe justificativa para fazer uma mutilação dessa nas meninas, né? E aí existem, né, inúmeros grupos aí no mundo todo lutando para que esse tipo de procedimento não ocorra mais. Entre outros, foi só para abrir um parênteses aqui para que vocês entendam, né, que não é porque é costume de um país, é tradição, que é certo. Né? Para eles, na visão deles, pode ser, mas aí a gente precisa refletir também. Né? Não é porque há 2000 anos era feito assim que hoje precisa continuar sendo. Né? Os conhecimentos evoluíram e hoje a gente permite ter
uma reflexão muito melhor sobre diversos aspectos. Pode falar, Leidiane, você levantou a mão. Ô, professora, mas ainda hoje, nos dias atuais, ainda se agrega esse tipo de cultura? Ainda existe? Sim. Sim. Existe. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um ex-aluno, ele se formou em enfermagem. Eu acho que a turma dele foi de 2016. Eu acho que foi 2016, se eu não me engano. E ele viajou para a África, o TCC dele foi com a experiência que ele teve lá, né? E uma das situações que ele relatou, porque ele construiu o TCC sobre, né, essa experiência que ele teve lá, que era justamente o embate sobre cultura e saúde, né, que muitas vezes muitas pessoas morriam simplesmente por não buscarem os serviços de saúde, porque tem aquela questão cultural de que fulano está doente porque Deus amaldiçoou. E aí a pessoa ia lá buscar, né, os rezadeiros, curandeiros, não sei o quê, para tentar tirar aquele mau espírito da pessoa. E aí, como não dava resultado, quando chegava, né, ao nível de ir buscar o serviço de saúde propriamente dito, a pessoa já estava com a doença bem avançada, né, e vinha a óbito. E aí um dos relatos dele foi justamente essa questão da circuncisão masculina, que ele presenciou. Ele disse que foi muito chocante para ele e ele não podia fazer nada, né? Porque era ele sozinho ali no meio, né, de vários homens e meninos, porque era justamente esse processo de transição da menino da vida de criança para a vida adulta. E aí ele falando que era uma lâmina apenas. E lembrando que na África, né, a gente tem um alto índice de pessoas HIV positivo. E crianças que são também, né, porque adquiriram dos seus pais no nascimento, da sua mãe, né, e aí fazendo a circuncisão ali nos meninos, sem anestesia, e aí tem aquela questão que o menino não pode gritar, porque aquilo é um rito de passagem, ele não pode se queixar da dor, nada disso. Então, ele disse que saiu lá extremamente chocado com a situação, e, né, hoje em dia ele mora lá, justamente tentando fazer um trabalho, né, de conscientização a nível de saúde. Oi, Vanessa, pode falar. Também os judeus ainda praticam isso, né? Ainda é da cultura deles também. Uhum. O pessoal ali do Oriente Médio, alguns países da África, eles têm essa cultura ainda. Então, só para que vocês reflitam um pouquinho, e sempre que possível, né, eu vou estar trazendo exemplos. Vocês também podem estar trazendo exemplos, tá? Se for algo que eu não conheço, é importante que exista essa troca aqui. Eu gosto de uma aula participativa, eu aprendo muito com vocês, eu amo isso, eu adoro aprender, tá? Então, espero que vocês possam me ensinar também, tá certo? Então, continuando, né? Agora vamos falar um pouquinho da moral, tá? Então, quando se qualifica um comportamento como bom ou mal, tem-se o critério que é definido no espaço da moralidade. E isso interessa a ética no sentido de procurar o fundamento dos valores que oferecem sustentação para este comportamento bem ou mal. Então, você pode estar ali numa situação que você possa dizer, eita, aquilo é ruim, ou então, epa, aquilo é bom. Você vai refletir, né? E aí tem uma diferença entre você parar e refletir sobre aquilo ou você simplesmente agir, né? Então, se o bem e o mal existem, né, você pode escolher. Nós somos seres, nós somos animais, né? Temos a aptidão de pensar, de refletir, de analisar as situações. Nós somos seres pensantes, então a gente precisa colocar isso em prática, né, de acordo com a situação a qual a gente se depare. Então, em resumo, a diferença da ética como disciplina teórica e a ética individual, moral e conduta. Então, a gente tem esse resumo aqui nesse esqueminha, tá? Então, a conduta ética, né, vai ser uma disciplina teórica, onde a gente vai ter como estudo da modalidade a ética individual, onde a gente tem, né, avaliando a moral, que é o conjunto de normas de conduta de um indivíduo. A gente vai ter o valor cultural,
onde a gente vai ter a qualidade socialmente desejada, né? Então, aquilo que a sociedade compreende como sendo correto. E os padrões éticos, que são normas, né? Regras de condutas que são tem pauta de ação de como que você vai reagir em determinada situação. E aí uma coisa que eu sempre gosto de falar é que o indivíduo ou ele é ou ele não é ético. Não tem essa, eu sou meio ético, eu sou ético só quando tem alguém olhando. Não, ou você é ou você não é. Um exemplo bem básico. Vamos supor que você trabalha num banco e você é responsável ali por estar, vamos supor, transportando, né? Tirando ali o dinheiro do cofre, milhões de reais por dia, tirando do cofre, milhares, centenas de milhares de reais, tirando o cofre, levando para outro local. Vamos supor que você seja o responsável para isso. E aí você pega e para pensar assim, mas ninguém está olhando, aqui tem, né, centenas de milhares de reais. Se todo dia eu pegar aqui 50, 100 reais, eu acho que não vai ter problema. E aí? O que é que vocês acham desse indivíduo? Só que aí depois pegam e colocam uma câmera lá no ambiente onde ele estava trabalhando. E aí ele parou de fazer, né, essa retirada. Essa pessoa é ética? Não. Não. Né? Então, ela moldou a sua conduta no momento que ela viu que existia uma fiscalização e que ela iria ser punida, né, caso ela fosse pega. Então, a ética, como eu falei, não é só quando alguém está vendo. Ou você é ético ou você não é, certo? Não tem meio termo, não. E no caso de indivíduos, né, que somos, que vivemos em sociedade, que vamos exercer a nossa profissão, é necessário que a gente atue com ética. Então, a origem da palavra ética, conforme o Stroh, né, está no caráter distintivo, os costumes, hábitos e valores de determinada coletividade ou pessoa. Daí surge a confusão entre ética e moral, né, pois a palavra costume ela foi traduzida do latim, que é mos ou do plural mores, derivando a palavra moral no português. E aí tem essa confusão. Então, Stroh ele define ética como sendo o estudo dos fatos sociais, ou seja, relações entre agentes historicamente definidos. A ética é o conhecimento científico dos fatos morais, ou seja, você colocar em prática, né, colocar na ciência o que você identifica como moral. Então, as escolhas que esses agentes fazem, considerando as avaliações sobre o bem e o mal, vão estar relacionados à moral. Tá? Então, o mal e o bem, um exemplo, quando se admite que há um mal necessário para que um bem maior seja atingido. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, nessa expressão, aconteceu isso, mas foi para um bem maior, né? Então, o bem e o bem, quando só é possível beneficiar uma das partes, né? Como a gente vê aqui na imagem, né? Onde a presa aqui, um gnu, uma zebra, vai ser morta, né? Porque ela vai servir de alimento para a leoa. Então, a gente vai ter o quê? A leoa se beneficiando, né? O que é bom para a presa não é bom para a leoa. No caso, o que é bom para a leoa não vai ser bom para a presa, porque a presa vai morrer. No caso, se a presa ela conseguir fugir, foi bom para ela. Mas para a leoa não foi, porque ficou sem o alimento, né? E a gente tem o mal e o mal, né? Quando se admite que entre os males o menor, também é outra expressão que a gente vocês já devem ter ouvido falar. Dos males o menor. Aconteceu uma coisa ruim, mas poderia ter acontecido outra coisa pior. Então, é o que diferencia fatos morais, né, estudados pela ética, de fatos sociais, que são os fatos do cotidiano. Aí a gente vai vendo mais outros conceitos para
ajudar vocês a diferenciar e compreender melhor a diferença entre moral e ética. Então, temos então que moral para Rios, né, em 2011, é um conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações dos indivíduos em uma comunidade social dada. Né? Então, por exemplo, que o pessoal fala, vamos lutar pela moral e bons costumes. Né? Então, vamos supor que você está no Oriente Médio. Nós, mulheres, não poderíamos, né, estar andando ali, né, sem uma burca, por exemplo, porque nós estaríamos ferindo a moral, né, o costume daquela sociedade. Estas normas e regras se sustentam nos valores criados pelos sujeitos em suas relações entre si e com a natureza, que vão poder estar evoluindo, né? Como eu falei, em algumas situações, alguns, como eu posso dizer, comportamentos que existiam, eles não mais são aceitos pela sociedade. Né? Então, a gente vai ter essa fluidez, né? Essa variação de acordo com como a sociedade evolui. E aí, um breve, né, comparativo entre ética e moral. Então, a ética ela vai ser o princípio, ela é permanente, então, como eu falei, ela não vai, ou você é ou não é, não tem essa de ser meio termo. Ela é universal, ela é uma regra que deve ser seguida, ela vai ter a sua teoria, ela é uma reflexão no momento que você vai parar e pensar sobre se você realmente deve ou não fazer aquilo, e ela trata do bem e do mal. Já a moral é uma conduta específica, ela é temporal, porque, como eu falei, ela pode, em algum momento, ser permitido determinado comportamento e depois não. Ela é cultural, vai depender, né, da cultura que você tiver inserida. Conduta da regra, ela é prática, ela vai ser ação e trata do certo ou errado. Né? Então, por exemplo, nós mulheres andar no Oriente Médio sem uma burca vai ser errado. É ético? Não tem nada a ver com a ética aí, né? Nesse sentido. Tem a ver com a moral, os costumes da região. Eu andar sem burca não tem a ver com ética, tem a ver com moral. Agora, eu roubar um dinheiro de um banco, né, porque eu trabalho lá e ninguém está vendo naquele momento, aí é falta de ética, certo? Ou então, eu não roubar, mesmo que não tiver ninguém olhando, é ética. Vou passar aqui um videozinho, tá? Breve, 5 minutinhos, só para que vocês possam compreender melhor, tá, essa questão entre a ética e moral. Deixa eu só conseguir colocar aqui o som. Pronto. E aí, galera? Quem vos fala agora sou eu, Francisco Pereira, da equipe de Filosofia do Descomplica. Eu vou trazer nesse Quer Que Desenhe um resumo de um dos temas mais intrigantes da filosofia, moral e ética. Mas antes, deixa eu te falar, você pode baixar esse mapa mental inteirinho e completinho aqui. O link tá na descrição, tá? Agora vamos que vamos. A palavra moral vem do latim mores, que significa costumes. A moral é um conjunto de hábitos e costumes que orienta a vida em grupo. Isso porque nossa convivência é guiada por um senso mais ou menos compartilhado de certo e errado, bom e mal, adequado e inadequado. Tudo aquilo que entendemos como correto a se fazer pode ser incluído na moral. Como podemos ver, a moral tem um forte caráter prático. Ela corresponde àquilo que fazemos. Sendo assim, podemos afirmar que a moral é fundamentalmente sobre conduta, sobre a forma como conduzimos nosso comportamento. Mas a moral não é individual. Todo esse aparato comportamental é compartilhado em um meio social, sendo ensinada a todos desde o nascimento. Isso significa dizer que a moral é definida culturalmente, sendo restrita a um grupo em um dado espaço-tempo. Ou seja, muda de cultura para cultura. Já a ética é uma palavra oriunda do grego, ethos, que significa comportamento. No dia a dia, não parece haver diferença entre moral e ética, e acabamos utilizando essas palavras para designar a mesma coisa, mas seus objetos são distintos. A ética se difere da moral por ser um questionamento sobre os valores que guiam o comportamento humano. Nesse sentido, a ética tem um forte sentido filosófico, onde a ação é guiada pela reflexão. Dessa forma, a ética se propõe universal, pois se oferece como uma ferramenta para questionar qualquer conjunto de
de hábitos e costumes convencionados. Para isso, a ética parte de princípios estabelecidos. Ora, mas como a moral se aplica? Bem, é o seguinte: o indivíduo, para desempenhar uma conduta moral, realiza um juízo. Entretanto, esse juízo pode expressar uma passividade, quando o questionamento é nada além de: será que o que estou fazendo está de acordo com os costumes fixados? O indivíduo pode agir em conformidade com a moral e, mesmo assim, não ser um agente moral. Quando esse juízo vai além da conformidade, há uma agência na postura assumida. A questão deixa de ser a adequação e passa a ser: será que esse costume está certo? Essa é uma postura ética, onde o indivíduo deve ter consciência de si e do mundo, liberdade de ação e responsabilidade pelos seus atos. Essas características constituem o agente moral. Na história da filosofia, várias correntes éticas surgiram, baseadas em princípios norteadores. Vamos às mais notáveis. Primeiro temos a teleologia, ou eudaimonismo. Teleologia vem de telos, que significa finalidade em grego. Já eudaimonia significa felicidade. Correntes desse princípio consideram que é bom aquilo que cumpre com a sua finalidade. Por exemplo, se seu celular faz boas ligações, ele cumpre sua finalidade. Sendo assim, ele é bom. Agora, se você tem uma mesa de jantar linda, que super combina com a sua decoração, mas realizar refeições nela é desconfortável, ou a mesa é muito frágil e você evita de usá-la, então essa não é uma boa mesa de jantar. A maioria das éticas antigas acreditam na felicidade como objetivo de vida. Sendo a finalidade do homem alcançar a felicidade, será moral a conduta virtuosa que faça o homem feliz. Ou seja, a virtude está em toda conduta que conduz o homem à sua finalidade. Agora, o utilitarismo. Baseadas no princípio da utilidade, as ações são consideradas boas ou más de acordo com seus desdobramentos. Ou seja, as ações são valoradas segundo suas consequências, respondendo uma pergunta básica: essa ação foi útil? Um tipo particular de consequencialismo, o utilitarismo, propõe o cálculo utilitário, que estipula o custo-benefício das consequências. São boas as ações úteis, as que levam a um estado de coisas igual ou melhor que estados alternativos. Priorizando o bem coletivo, uma ação é moralmente boa caso produza o máximo de prazer para o maior número de pessoas, com o menor sofrimento possível. Por fim, o deontologismo. O termo vem de deon, que significa obrigação. Doutrinas deontológicas afirmam que a moralidade é uma questão de deveres e obrigações. Quando algo é útil ou alcança sua finalidade, ele é bom em geral, mas para o deontologismo, o moralmente bom é dependente da vontade do agente moral. A ética deontológica estabelece assim uma diferença entre aquilo que é bom por trazer algum benefício e aquilo que é moralmente bom, que tem um compromisso com o eticamente certo. Prazer, desejos e emoções não podem ser princípios morais. Não se trata de virtude ou consequência, mas de estabelecer princípios racionais anteriores à ação que delimitarão o bem e o mal. A mais famosa corrente deontológica é a proposta por Kant, onde o imperativo categórico funciona como ferramenta racional que revelará quais são ações benéficas para todos os seres humanos. Conseguiu entender tudo? Deixe aqui nos comentários sugestões para nossos próximos vídeos e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações no link que está na descrição. Para ter acesso ao nosso conteúdo completo, concurso, cronograma, planejamento de estudos e muito mais, é só Então, gente, só para trazer um pouquinho mais de conceitos para vocês e até, querendo ou não, ajudar em relação às orientações que vocês vão ter em relação ao trabalho, tá? O TED. Então, voltando aqui na ética e moral, né? Então, ética, como a gente já viu, vem do grego ethos, que significa hábito, comportamento, conduta. Moral tem sua origem no latim, que vem de mores, que tem a ver com costumes. Portanto, a gente tem aqui a diferença que ética é um conjunto de conhecimento que nasce da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma racional, científica e teórica. É por isso que eu falei que muitas vezes a moral ela pode ser adaptada, porque no momento que você para refletir, para pensar, né, os aspectos daquela situação, então, um exemplo, racionalizar, né, alguma circunstância como a questão da circuncisão feminina, que a gente citou mais para trás, né, no início da aula, então a gente está agindo, né, de forma ética. Então, resumindo, é uma reflexão sobre a moral, exemplificando, a ética é o produto das leis elaboradas pelos costumes, virtudes e hábitos gerados pelo caráter dos indivíduos de um povo ou um país. No caso, a reflexão da ética é sobre a moral, e essa moral, né, através dessa reflexão, ela pode ser adaptável,
né, ela pode ser mudada de acordo com que a sociedade vai evoluir. Portanto, né, por sua vez, moral é o conjunto de regras que vão orientar o comportamento do indivíduo dentro de uma sociedade. Né? Então, dentro daquela sociedade, aquele comportamento é ou não moral. É ou não certo ou errado, né? Ela pode ser adquirida através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano. Então, quando falamos de moral, as definições do que é certo ou errado dependem do local onde você se encontra, da tradição, da cultura ou religião a qual você segue. Né? Então, a gente precisa ter esses dois, vamos dizer assim, uma reflexão sobre o que é ético e o que é moral. Então, a ética ela vai estar fazendo uma reflexão do que é moral, e moral tem a ver com os costumes, tradições, religiões que você está inserido naquela sociedade. Sendo assim, né, a ética faz as seguintes perguntas. Então, isto é correto? Um exemplo, a circuncisão feminina. Qual é o objetivo dela? Ah, porque mulher não pode ter prazer? Tá, por que mulher não pode ter prazer? Se ela nasceu fisiologicamente preparada para isso. Ah, porque ela vai ter pensamentos pecaminosos. Aí o problema é dela e que ela se entenda com Deus. Né? Os outros não deviam ter nada a ver com isso. Então, além de refletir sobre se aquilo é correto, pode refletir também se aquilo é justo. Né? Então, é justo as mulheres passarem por aquele procedimento porque só os homens podem ter prazer, porque as mulheres não. Né? Então, esta prática está de acordo com o bem comum. Então, dizemos então que essa pessoa ela é ética, pois tem caráter e boa índole. Onde, de acordo com os ensinamentos, né, com a família, com a cultura que aquela pessoa está inserida, ela pode ter uma boa índole, mas também a gente sabe que, e questão de caráter, a gente sabe que mesmo aquela pessoa tendo, né, toda uma educação, todo vamos dizer assim, uma família, né, que tente passar ali a educação correta para aquele indivíduo, mas a gente vê que através do caráter daquela pessoa, mesmo ela tendo todos os direcionamentos, né, ela pode ir para um outro caminho. Então, isso é algo individual. Quantas vezes a gente não vê, né, pessoas que têm conhecimento, pessoas que trabalham na área, pessoas que são formadas, que sabem o que é ou não ético e mesmo assim, né, agem, né, com comportamentos que ferem ali qualquer princípio, seja de moral ou ética. E aí a gente traz aqui um pouquinho, né, da visão ética de Einstein. Hoje a gente ainda não está falando sobre a parte da história, a gente vai falar na próxima aula, mas trazendo um pouquinho aqui deste homem, né, que teve, vamos supor assim, uma mente muito à frente do seu tempo. Né? Um homem que teve contribuições gigantescas na física, né? Em todas o conhecimento que ele conseguiu passar, né? As descobertas que ele fez. Ele nasceu em 1879, morreu em 1955. Né? Então, para a época, ele viveu até muito tempo, né? Viveu 76 anos. Ele é alemão, né? Ele nasceu na Alemanha, mas teve que se mudar para os Estados Unidos devido à guerra. Né? E a gente vai ver um pouquinho sobre a parte ética aí do que Einstein trouxe. Né? Então, a humildade, afabilidade, cordialidade, confiança naquilo que faziam eram características de Albert Einstein, né, cuja irreverência era fruto do seu inconformismo. Então, ele não aceitava as coisas do jeito que elas eram. Ele queria que as coisas evoluíssem, que as coisas melhorassem. E, com isso, né, ele corria atrás de lutar. Então, sua visão ética sobre a vida foi um dos seus legados, além das brilhantes pesquisas no campo da física e matemática, né, que
permitiram aí o nome dele ficar marcado, né, na história até hoje, vai, né, lógico, permanecer na história. Então, os princípios éticos de Einstein eram os seguintes. Então, valor para a simplicidade, liberdade e respeito a cada ser. Recusa a normas, dogmas, inconformismos e submissão. Né? Então, ele lutava para que algumas normas existentes na época, né, alguns dogmas, não continuassem a existir, né, fazendo com que as pessoas fossem submissas. Então, ele tinha ali ele não se conformava com as situações que ele vivenciava na época. Aceitação daquilo que se pode compreender. Então, se eu compreendo algum fato, então eu aceito aquilo. Tá? Repúdio à escravidão. Né? Então, ele, na época dele, já tinha esse pensamento. Né? Então, como eu falei, ele morreu em 1955, metade do século passado, né? Mais ou menos. E ele nasceu num período que tinha ainda, né, de certa forma, a escravatura, e ele não aceitava isso, ele repudiava, e a gente vê que naquela época, ele vivendo naquela situação, ele já tinha um pensamento de que aquilo era inadmissível. Em compensação, a gente vive em 2021, onde tem pessoas que ainda acham que a escravidão é uma coisa boa, né, e que querem ter seus escravos. Então, confiança na criatividade do ser humano, né? Então, ele acreditava no brilhantismo que o humano tinha no sentido de ser criativo, que a mente humana, né, ela tem uma capacidade muito grande de criar, né, em vários aspectos, na arte, né, na área de exatas, como foi o caso dele, né, quando descobriu a teoria da relatividade, quando deu todas as suas contribuições para a física, para a matemática. Crença de que os males são resultados do desamor e da ignorância. Eu achei muito interessante essa reflexão dele, né? Esse princípio ético dele, pois, só para citar, né, um exemplo bem simples, ninguém nasce racista, né? Existem alguns comportamentos que são aprendidos de acordo com os ensinamentos, né, ali do local onde a pessoa está inserida, das pessoas que convivem com aquela criança. Então, para uma criança, se a pessoa é branca, se ela é negra, se ela é asiática, se ela é índia, não importa o tom da pele dela. Ela é uma criança, para ela vai ser uma outra pessoa, uma outra criança que não faz diferença nenhuma o tom da pele daquele indivíduo. Agora, no momento que ela nasce e cresce numa família que quando, vamos supor que aquela pessoa tem um tom de pele um pouco mais claro, e aí passa uma pessoa negra e ela faz um comentário, né, nocivo contra aquela pessoa. Então, a criança ela vai crescendo e vai aprendendo, achando que aquilo é um comportamento que deve ser replicado, né? Ou seja, deve ser repetido, que aquele comportamento deve ser o comportamento correto, uma vez que os pais dela estão fazendo aquele comportamento. Isso também vale para, por exemplo, aqueles lares, né, onde o pai ele é misógino, onde ele faz abuso psicológico com a mãe, né, onde ele é agressivo com a mãe. E aí os filhos, né, seja menino ou menina, crescem vivenciando aquilo, né, vivenciando aquela agressividade, aquelas palavras grosseiras, às vezes a agressão física mesmo, e isso pode ficar intrinsecamente, né, atrelado àquela criança, que quando ela cresce, por exemplo, quando é um menino, ele pode achar que aquele é um comportamento normal, né, que o homem ele deve tratar as mulheres dessa forma. E aí, quando ele cresce, ele vai replicar também aquele comportamento com as mulheres que ele for ter uma relação, né? Então,
Se fosse, né, se todo mundo trabalhasse para dar mais amor, dar mais respeito, né, para o próximo, então a gente não ia ter, né, tantos problemas na nossa sociedade. Então, a falta de amor e, consequentemente, né, a gente vai ter a ignorância atrelada a isso, é um dos males da sociedade. Então, a aceitação de que não se ensina ou aprende o que não se ama. Um exemplo, como é que você vai conseguir passar o conhecimento para outra pessoa, ensinar uma outra pessoa, se você não gosta daquilo? Vocês conseguiram compreender? Vamos supor, eu sou professora, tá? Eu, Clênia Batista, eu amo ensinar. Eu amo aprender, né? Para mim, conhecimento, quanto mais eu puder aprender, para mim é riquíssimo. Eu gosto muito de ter conhecimento. Eu não gosto de ser uma pessoa limitada. Quando tem alguma circunstância que eu não sei de alguma coisa, eu vou procurar para eu poder ter conhecimento e debater sobre aquilo. E eu gosto de transmitir conhecimento também. E eu aprendi que, por exemplo, experiências ruins que eu tive, um exemplo, citar aqui a questão de alguns professores, né? Então, se eu tive um professor ao qual ele era um professor que eu vi que a forma que ele transmitia o conhecimento não era algo legal, não era algo que acrescentava a minha formação, eu não vou ser esse tipo de professora, tá? Um exemplo, TCC, que é uma das disciplinas que eu leciono. Então, se eu tive dificuldade de fazer o meu trabalho sozinha, que foi o que aconteceu, né? Eu me formei na UFPB, então a gente não tem uma disciplina como vocês, né, em alguns graus têm aqui, que é uma disciplina específica para vocês desenvolverem o TCC. Então, não tinha isso. Era a disciplina de estágio supervisionado, então era eu e o orientador, e tipo, te vira para fazer, para aprender como é que faz, a seguir normas da ABNT, a construir um trabalho. Então, eu senti muita dificuldade. E aí eu fui aprender, de fato, a fazer um trabalho científico com os meus professores do mestrado, né? Então, teve um professor que, assim, foi maravilhoso a metodologia que ele passou. Eu consegui realmente aprender a fazer um trabalho científico com esse professor de Portugal. E aí, se eu tive toda essa dificuldade, o que é que eu ganho, né, em fazer com que meus alunos eles passem por todo o perrengue que eu passei, né? Então, para mim, não tem mais nada mais prazeroso do que eu ver que meu aluno ele consegue fazer aquilo com facilidade. Então, quando eu estou na minha disciplina TCC, eu ensino aos meus alunos a fazer o trabalho, né, de forma completa, do início ao fim, desde a escolha do tema até a conclusão do trabalho. Por quê? Porque eu vi que eu tinha dificuldade. Então, se eu tenho conhecimento, por que eu não vou passar esse conhecimento para as outras pessoas? Infelizmente, tem alguns professores que não têm essa mesma postura. Tem a postura inversa. Se eu sofri, eu vou fazer os meus alunos sofrerem também, né? Então, eu não acho interessante isso. Então, eu gosto de passar conhecimento. Eu gosto que meus alunos eles estejam capacitados, que eles aprendam e sejam profissionais que possam atuar de forma cada vez melhor. E que aquelas disciplinas que, porventura, né, eles cursaram comigo, não sejam aquelas disciplinas, vamos dizer assim, traumáticas, né, que a gente sabe que existem algumas disciplinas que, para alguns alunos, vão ser mais difíceis, por questões de identificação com o conteúdo da disciplina, com a própria didática do professor. Então, vão existir diversas situações que vão permitir que você tenha passe, né, por aquela disciplina de forma mais harmoniosa ou de forma mais traumática. Então, no meu caso, se eu amo o que eu faço, consequentemente, eu vou estar tentando, né, lógico, eu não sei se eu vou ser 100%, mas eu vou estar ao máximo tentando passar aquilo para os meus alunos. Então, eu só consigo ensinar os meus alunos porque eu gosto de ensinar. Se eu estivesse fazendo algo por obrigação,
com certeza não seria a mesma coisa. Então, se você tem um professor que ele é professor, eu sou professor só porque foi a oportunidade que surgiu e aí para eu poder pagar minhas contas eu fico ensinando aqui. Então é lógico que você não vai ter, né, esse retorno de conhecimento do professor para com você da mesma forma se ele realmente tivesse gosto de estar preparando a aula, de estar aprendendo, de estar pesquisando para transmitir isso para vocês. Então, fama merece cautela, pois causa inveja e ressentimento. Né? Então, outra visão de Einstein que tem, né, muito a ver. Né? Então, às vezes, você ser uma pessoa conhecida, né, ser uma pessoa famosa, vai fazer com que isso desperte um sentimento ruim em outras pessoas, que é o sentimento da inveja. Né? Então, quem tem esse tipo de sentimento, procure trabalhar isso em você. No lugar de você ter inveja daquela pessoa, busque, né, conquistar aquelas coisas também que você almeja, né, e não ficar querendo ter as coisas da outra pessoa. Então, batalhe, estude, cresça, se desenvolva, adquire conhecimento, que isso vai fazer com que você cresça também, né, e adquira ali, se é a fama que você quer, né, ou o cargo, alguma coisa do tipo, tá? Então, Albert Einstein nasceu na Alemanha, né, como eu já havia falado, ele nasceu no ano de 1879. Ele foi conhecido por ter desenvolvido a teoria da relatividade e seu trabalho, né, abriu caminho para o desenvolvimento da energia atômica, que, né, é muito conhecida hoje, difundida, e graças aos conhecimentos, não só, né, esse, mas outros, né, a gente ainda tem o nome dele e vai permanecer marcado na história. Então, em 1921, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física, né, pela sua teoria quântica, esclarecendo o efeito fotoelétrico. Ele foi perseguido pelos nazistas, tá? Como eu falei, na época da Segunda Guerra Mundial, na época, na verdade, das guerras, né, ele teve ali ele foi perseguido, né? Porque era uma pessoa da ciência, era uma pessoa que tinha conhecimento, uma pessoa que não aceitava, né? Ele não era uma pessoa, um conformista ali, ele tinha essa reflexão em relação a como as pessoas poderiam estar interagindo e como aquilo contribuiria ou não para a sociedade, né? A questão que a própria guerra, os males que a guerra trouxe, que a gente vai debater um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Então, fez com que, né, ele resolvesse fugir da Alemanha. E ele foi para os Estados Unidos, ele recebeu a cidadania americana e morreu em 1955 lá nos Estados Unidos. Em 2009, ele já havia morrido, já fazia tempo, ele foi eleito por 100 renomados físicos, né, da época, no mundo todo, como sendo o físico mais memorável de todos os tempos. Até porque a gente tem que lembrar, né, que ele não viveu uma época que a gente tem tanta tecnologia, tanta informação, né, que poderia estar permitindo a ele descobrir mais coisas ainda, né? Então, se ele ainda estivesse vivo, lógico, né, por ter nascido em 1879, ele não estaria, né? Ele estaria ali com muito mais do que 100 anos. Mas se fosse possível, né, ele está vivenciando as épocas atuais, então ele poderia estar tendo muito mais contribuições em relação ao campo da física e da matemática. Então, bons motivos para se estudar ética e cidadania, né? Então, nossa disciplina, né, o nome dela é Ética, Cidadania e Inclusão Social. Então, por estarmos na nossa aula, né, introdutória, eu trouxe aqui, né, 3 bons motivos para se estudar ética e cidadania, né? Então, não faltam bons motivos para explicar a importância de um curso sobre isso, né, sobre ética e cidadania, pelo pouco que a gente já falou na aula de hoje, né, mais voltado para a ética, mas vocês já veem que é importante
importante, né, para uma sociedade e também para o exercício profissional de vocês futuramente. Então, o primeiro, né, motivo é a constatação de que a atitude ética vem ganhando cada vez mais espaço como requisito para a valorização do profissional na sociedade em geral e no mundo do trabalho. Então, um dos pré-requisitos de um bom profissional, né, numa entrevista de emprego, é avaliar a questão ética daquela pessoa. Então, essa atitude vem se fortalecendo também no universo empresarial, onde muitas empresas assumem suas responsabilidades na sociedade, desenvolvem projetos educacionais, ambientais, de inclusão social e vários outros, né? Então, relacionando justamente o que a gente vai falar aqui na nossa disciplina. Então, elas divulgam em diversos canais de comunicação tais ações para informar os clientes de que modo atuam, né, como organização socialmente responsável. Então, hoje em dia é um dos pontos, né, que são levados em consideração em muitas empresas, é você realmente trabalhar de forma ética, ter a questão da inclusão, né? Então, ter vagas para qualquer pessoa, né? Independente se ela é do sexo masculino, feminino, se ela é branca, se ela é negra. Até porque aqui no Brasil, né, Eita, agora a mistura de raças, tá? O nome fugiu agora. Eita, gente, como é o nome? Só quer vir misoginia, mas Miscigenação. Isso! Obrigada. Travou aqui. A miscigenação é muito grande, né? E não existe pessoas brancas aqui no Brasil, né? Por mais que o tom da pele daquela pessoa seja um pouco mais clara, a parte fenotípica, né? Geneticamente vai ter uma mistura ali. Então, aqui no Brasil, existir racismo é a coisa mais sem sentido que tem na face na Terra, tá? E as empresas, elas estão buscando, né, fazer isso e relacionando também com o meio ambiente, né, os cuidados ambientais, que isso vai trazer bem-estar para a sociedade. Então, vai ter a contribuição, né, daquela empresa para o meio ambiente também, que vai estar trazendo bem-estar, atrelando também a qualidade de vida da população. Então, isso é um dos pontos, né, um dos motivos para estudar essa parte ética e cidadania. O segundo é da importância do tema abordado, que essa atuação como cidadãos ativos e incentivadores da ética poderá melhorar muito se desenvolvermos conhecimentos, habilidades, valores e atitudes adequadas a determinadas situações do cotidiano, né? Então, à medida que a gente está estudando, né, a questão dos aspectos éticos, a questão da cidadania, a questão de inclusão social, a gente adquire conhecimento e, através disso, a gente vai mudar certos comportamentos para melhor, né, onde a gente vai saber como agir em determinadas situações do nosso cotidiano. Assim, poderemos nos entender melhor quanto às necessidades, direitos e deveres de cada um. Então, como eu falei no início da aula, a gente saber identificar aonde termina o meu direito e aonde começa o do outro, né? Então, esses conhecimentos, habilidades e posturas se mesclam e se integram, constituindo competências pessoais e sociais que se revelam quando interagimos com pessoas e grupos e nos posicionamos quanto a situações e problemas coletivos, sejam eles públicos, institucionais, organizacionais, ambientais e muitos outros. Então, a gente adquire essas habilidades, esses conhecimentos, e com isso a gente passa a ter posturas adequadas para aquele cenário, seja para interagir de forma pontual, um exemplo, no seu setor ali no trabalho, ou algo mais abrangente, né, chegando ao nível de sociedade. E por último, né, a razão da relevância do tema é a atual importância que assume a relação entre ética e competência, tema que vem sendo abordado por vários autores de diversas universidades. E no caso da competência, né, ela é a capacidade de articular, acionar e mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para desenvolver situações, problemas previstos ou não, enfrentando desafios e aproveitando recursos e oportunidades oferecidas pelo contexto da situação. Então, você
né? Ter a competência de, quando você estiver inserido naquela situação, você saber como agir, né? E dessa forma, agindo de forma ética, onde você vai avaliar, né, todo o cenário para que sua contribuição seja a forma mais justa. E, em resumo, né, na aula de hoje, a gente pode dizer que a ética é uma característica inerente a toda ação humana e, por esta razão, é um elemento vital na produção da realidade social. Todo homem possui um senso ético, né, uma espécie de consciência moral, estando constantemente avaliando e julgando suas ações para saber se são boas ou más, certas ou erradas, justas ou injustas. Existem sempre comportamentos humanos classificáveis sobre a ótica de certo ou errado, do bem e do mal. Embora relacionadas com o agir individual, essas classificações sempre têm relação com as matrizes que prevalecem em determinadas sociedades e contextos históricos. E, como a gente viu, isso pode estar evoluindo e sendo modificado de acordo com que a sociedade também evolui. Então, a ética está relacionada à opção, ao desejo de realizar a vida, mantendo com os outros relações justas e aceitáveis. Daí aquela questão da gente refletir, né, se aquilo é justo de fato. Então, via de regra, está fundamentado nas ideias de bem e virtude, enquanto valores perseguidos por todo ser humano e cujo alcance se traduz numa existência plena e feliz. Então, ética e moral não são a mesma coisa, foi uma das coisas que a gente viu logo no início, né? Ética é uma disciplina teórica que estuda os princípios da moralidade. A moral é um conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações dos indivíduos em uma comunidade social. E, para finalizar, vimos também que alguns dos princípios de Einstein, né, que foi um gênio na época qual ele viveu, né, que não se rendeu às condutas antiéticas, mesmo que tenha sido perseguido no seu próprio país, né, onde queriam que ele utilizasse o seu conhecimento de forma nociva, como aconteceu, né, em fatos que, infelizmente, marcaram de forma negativa a nossa história. Né? Então, a Segunda Guerra Mundial é um exemplo de completamente de falta de ética, né? Especificamente de bioética, porque é relacionados à área de saúde, envolvendo pessoas, né? A vida de pessoas. E aí, vamos dizer assim, pessoas que marcaram, né, pela falta de ética. A gente pode citar o próprio Hitler, né, na Segunda Guerra Mundial, o Joseph Mengele, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, mas a gente vai citar um pouquinho mais para frente. Shiroishi, né? Joseph Mengele era conhecido como anjo da morte, ele fazia experiências com seres humanos, principalmente crianças e gêmeos. E, no caso, Shiroishi, ele foi um médico microbiologista que adorava trabalhar produzindo armas biológicas, né? Ele fez inúmeras atrocidades também, só que no caso ele era japonês e atuou na unidade 731. Então a gente tem o que seria o equivalente, né, um campo de concentração, o exemplo, o campo de concentração de Auschwitz, que foi feito, né, pelos alemães lá na Polônia, mas no caso, no Japão, né, Shiroishi com a unidade 731 fez um campo de concentração para capturar chineses, onde morreu em torno de 300 mil chineses, né, com as experiências realizadas naquela época, com armas biológicas, com armas de fogo, entre outras que a gente vai falar depois. Então, gente, deixo aqui aberto para que vocês possam tirar dúvidas, tá? Minha lua se despede de vocês, tá? Por hoje é só, mas estou aberto caso alguém queira fazer algum comentário ou, né, como eu disse, tirar alguma dúvida. Fiquem à vontade. Pessoas? Gente, cadê vocês? Alguém? Estamos aqui, prof. Estamos aqui. Então, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário?
Por hora, nenhuma dúvida. Graças a Deus, muita coisa esclarecida. Que bom. Então, nos encontramos na próxima semana, tá? Se cuidem, a pandemia tá aí, né? Tem muita gente morrendo, ultrapassando os 3.000 mortes por dia. Usem máscara, só saiam quando necessário, mantenham o distanciamento social. Aí nos encontramos na próxima semana. Terminando aqui agora, eu já vou baixar a aula para disponibilizar para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima quarta. Foi um prazer ter esse primeiro contato com vocês e espero que a gente, né, consiga, que eu consiga passar, né, o pouco de conhecimento que eu tenho para vocês e que vocês consigam aprender e refletir um pouco sobre o que a gente vai aprender na disciplina, tá bom? Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa, tchau, tchau. Boa noite,